A Bíblia é o livro mais distribuído da história humana. Mais de 5 bilhões de cópias foram impressas e espalhadas pelos 4 cantos do planeta, traduzidas para mais de 3.300 idiomas e dialetos. Ela está nas prateleiras de lares cristãos, nos quartos de hotéis, nas malas de missionários, nas celas de presídios e nas mesas de pessoas que nunca pisaram numa igreja. Mas existe uma diferença enorme entre ter a Bíblia e entendê-la. Existe uma distância abissal entre folhear suas páginas e enxergar o que ela está, de verdade, tentando comunicar desde a primeira palavra até a última. Muitos leitores honestos já sentiram isso. Abrem o livro de Levítico e encontram instruções detalhadas sobre sacrifícios de animais, tecidos que não podem ser misturados e doenças de pele que determinam a exclusão de alguém da comunidade. Passam para o livro de Números e se deparam com censos militares, disputas territoriais e relatos de julgamentos que parecem brutais demais para um Deus descrito como amor. Chegam aos profetas e encontram visões de rodas dentro de rodas, criaturas com 4 rostos e rios de fogo. E aí param. Não por falta de fé, mas por falta de um mapa. Porque ler a Bíblia sem entender seu propósito central é como entrar no meio de uma conversa que começou muito antes de você chegar e continua muito depois de você sair, sem ninguém te explicar o que está sendo discutido. O problema não está no texto, o problema está na abordagem. A maioria das pessoas aprende a ler a Bíblia como uma coleção de histórias separadas, com lições morais, independentes umas das outras. Noé nos ensina sobre obediência. Davi nos ensina sobre arrependimento. Jó nos ensina sobre paciência. E embora esses ensinamentos sejam reais e valiosos, tratá-los como unidades isoladas é perder a floresta por causa das árvores. A Bíblia não é uma antologia de exemplos de vida. Ela é uma única narrativa com um único protagonista, movendo-se em direção a um único destino. E quando você entende isso, cada história, cada lei, cada profecia e cada carta passa a fazer sentido de uma maneira que nunca fez antes. Quando alguém pergunta qual é o propósito da Bíblia, as respostas mais comuns costumam ser: guiar nossa vida, nos ensinar sobre Deus ou nos mostrar como sermos pessoas melhores. Essas respostas não estão erradas, mas estão incompletas. Elas descrevem o que a Bíblia faz por nós, não o que ela está dizendo sobre Deus, sobre a criação e sobre o destino de tudo que existe. O propósito de um livro não é apenas o efeito que ele causa no leitor. É a intenção que move cada capítulo. Em cada escolha narrativa, cada personagem introduzido e cada resolução alcançada. E quando você busca essa intenção dentro da escritura, o que emerge não é uma lista de regras, nem um manual de autoajuda espiritual. O que emerge é uma história de redenção. Uma história que começa com um mundo criado em perfeita comunhão com seu Criador, quebrado por uma escolha e depois atravessado por uma promessa que vai se desdobrando ao longo de milênios até chegar à sua conclusão. Essa estrutura não é uma interpretação teológica moderna. Ela está inscrita na arquitetura do próprio texto. O livro de Hebreus, no capítulo 1, versículos 1 e 2, afirma que Deus falou muitas vezes e de muitas formas pelos profetas, mas que nos últimos dias falou por meio de seu Filho. Isso já diz algo fundamental. Toda a revelação anterior era preparação para uma revelação definitiva. Todo o Antigo Testamento aponta para um ponto de chegada. Não é um arquivo histórico que depois foi complementado por um novo documento. É uma narrativa que sempre estava se movendo em direção a algo. Entender o propósito da Bíblia também significa entender por que ela foi escrita da forma que foi. Ela não começa com uma definição de Deus. Começa com um ato de Deus. No princípio, Deus criou os céus e a terra.
Diz Gênesis capítulo 1, versículo 1. Não há argumento, não há defesa teológica, não há explicação prévia, há ação. E essa escolha literária não é acidental. A Bíblia pressupõe Deus porque não está tentando provar sua existência. Está revelando seu caráter, está mostrando o que ele faz, o que ele sente, o que ele promete e aonde ele está levando tudo isso. Quando você lê com essa lente, os 3 versículos que vamos examinar deixam de ser citações isoladas e se tornam janelas para algo muito maior. O 3º capítulo de Gênesis é provavelmente o mais pesado de toda a Bíblia. Não por causa da serpente, não por causa da fruta, mas por causa do que aquele momento representa. A ruptura da comunhão entre Deus e a humanidade. Adão e Eva viviam numa realidade que o restante da história humana nunca mais experimentou por completo. Presença sem vergonha, relacionamento sem barreira, criatura e criador habitando o mesmo espaço, sem que houvesse qualquer coisa no meio. E então veio a escolha. E com a escolha veio a quebra. O texto de Gênesis capítulo 3, versículos 8 e 9, descreve algo devastador com uma simplicidade quase cruel. Ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia. E o homem e sua mulher se esconderam da presença do Senhor Deus. A criatura se escondeu do Criador. Algo que antes era impensável havia se tornado inevitável. É nesse contexto de julgamento, consequência e expulsão que surge o versículo 15 do capítulo 3 de Gênesis. Deus está falando à serpente e, no meio de um pronunciamento de maldição, insere uma frase que os teólogos, ao longo dos séculos, passaram a chamar de proto-evangelho, a primeira boa notícia registrada na história da humanidade. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Ele te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. São 2 frases, 43 palavras no original hebraico. E elas carregam o peso de toda a narrativa bíblica que ainda estava por vir. Naquele momento, no jardim destruído, antes de Adão e Eva saberem o que seria um sacrifício, antes de Abraão receber sua promessa, antes de Moisés enxergar a sarça ardente, Deus já estava anunciando uma solução. O que torna esse versículo tão fundamental é o que ele revela sobre o caráter de Deus antes de revelar qualquer coisa sobre o plano de salvação. Ele revela que Deus não desistiu, que a ruptura não foi a última palavra, que antes de a porta do jardim se fechar, já havia uma promessa atravessando o ar naquela direção. A descendência da mulher feriria a cabeça da serpente. Não o calcanhar, não um ponto periférico, mas a cabeça, o centro do poder, o ponto de onde vem o comando. Ao longo de toda a história de Israel, cada conquista, cada derrota, cada rei, cada profeta e cada sacrifício seria uma peça desse grande movimento em direção ao cumprimento dessa promessa. Paulo, escrevendo aos Romanos no capítulo 16, versículo 20, ecoaria esse mesmo versículo ao dizer que o Deus da paz em breve esmagaria Satanás debaixo dos pés deles. Da primeira página à última, a promessa permanecia. A cabeça seria ferida. E isso mudaria tudo. Existem versículos que precisam de contexto para serem compreendidos. E existe João, capítulo 3, versículo 16, que paradoxalmente é o versículo mais conhecido da Bíblia e, ao mesmo tempo, um dos mais esvaziados pelo excesso de repetição. Ele aparece em faixas nas arquibancadas de estádios, em tatuagens, em molduras de parede e em cartazes de manifestantes religiosos nas esquinas das cidades. Sua familiaridade se tornou para muitos um obstáculo. Quando uma frase é repetida com frequência suficiente, ela deixa de ser ouvida e passa a ser apenas reconhecida. E reconhecer não é o mesmo que entender. Para entender o que esse versículo realmente carrega,
É preciso recusar a automatização e lê-lo como se fosse a primeira vez, dentro do diálogo que o gerou e dentro da narrativa que o sustenta. Jesus estava conversando com Nicodemos, um fariseu, um membro do Sinédrio, um homem que conhecia as Escrituras com a profundidade de quem passou décadas estudando cada letra da Torá. Ele não foi até Jesus por curiosidade superficial. Foi de noite, o que no Evangelho de João nunca é apenas um detalhe geográfico, mas uma indicação de estado espiritual. Ele ainda estava nas trevas, buscando a luz sem saber exatamente o que procurava. E no meio daquela conversa sobre novo nascimento e espírito e vento que sopra onde quer, Jesus diz a frase: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Cada palavra desse versículo é uma decisão teológica. Não há desperdício, não há ornamento. Cada termo foi escolhido com precisão cirúrgica. Deus amou o mundo, não apenas Israel, não apenas os justos, não apenas os que já criam. O mundo com tudo que essa palavra implica de caos, rebeldia, indiferença e hostilidade. O mesmo mundo que em João, capítulo 1, versículo 10, não o conheceu. O mesmo mundo que em João, capítulo 15, versículo 18, odiaria os discípulos porque primeiro o odiou. Deus amou exatamente esse mundo. E o verbo usado no original grego, agapesin, não descreve um sentimento passageiro ou uma afeição condicionada. Descreve um amor que age, que decide, que doa. E o que ele doou foi o que tinha de mais precioso: o Filho unigênito. Esse versículo não é apenas uma declaração de amor, é a resposta definitiva à promessa feita em Gênesis 3, versículo 15. A descendência que feriria a cabeça da serpente tinha um nome. E agora esse nome estava sendo revelado numa conversa noturna com um mestre de Israel, que ainda não sabia que estava diante da própria resposta que procurava. Se Gênesis 3, versículo 15, é o começo da promessa, e João 3, versículo 16, é o centro do cumprimento, então Apocalipse capítulo 21, versículos 3 e 4, é o destino de tudo. É o ponto para o qual toda a narrativa bíblica estava se movendo desde aquele momento no jardim em que a porta foi fechada. E o que esses versículos descrevem não é uma abstração espiritual nem uma metáfora poética sobre paz interior. É uma realidade concreta, física, relacional, anunciada com a solenidade de uma voz que o apóstolo João descreve como vinda do trono. Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Ele habitará com eles, eles serão povos dele, e o próprio Deus estará com eles, e será o seu Deus. Ele enxugará dos olhos deles toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Para sentir o peso desses versículos, é preciso lembrar de onde viemos. Em Gênesis, a humanidade foi expulsa da presença de Deus. O tabernáculo de Moisés foi construído para que Deus pudesse habitar no meio do povo, mas com uma barreira: o véu que separava o Santo dos Santos. O Templo de Salomão foi edificado com a mesma estrutura de separação. O sacerdote entrava, o povo ficava do lado de fora. A presença de Deus era real, mas havia distância, havia mediação, havia limite. Em Apocalipse 21, versículo 3, essa distância é eliminada de uma vez por todas. Não haverá templo na Nova Jerusalém, como o próprio texto afirma no versículo 22, porque o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro são o seu templo. A mediação chegou ao fim, porque o que ela mediava agora é diretamente acessível.
A presença que foi perdida no jardim foi completamente restaurada. E desta vez, sem a possibilidade de uma nova ruptura. O versículo 4 carrega algo que só pode ser compreendido por quem já perdeu alguém. Ele enxugará dos olhos deles toda lágrima. Não é uma imagem genérica de felicidade. É um gesto íntimo, pessoal, de um Deus que se aproxima de cada rosto, de cada história, de cada dor acumulada ao longo de gerações. A morte não existirá mais. Não haverá luto, não haverá pranto, não haverá dor. E então vem a frase mais importante: porque as primeiras coisas passaram. Tudo que pertence à ordem quebrada, tudo que é consequência da ruptura do Éden, tudo que faz parte da existência humana marcada pela separação de Deus, passará. Não será remendado, não será administrado, passará. E no lugar, uma realidade nova, não construída pelo esforço humano, mas descendo do céu, preparada por Deus, como o próprio texto descreve no versículo 2. O destino final não é uma fuga do mundo. É a renovação completa de tudo que o mundo deveria ter sido desde o princípio. Existe uma palavra em hebraico que os estudiosos da Bíblia usam para descrever a linha narrativa que conecta toda a Escritura. Ela é chamada de fio vermelho. A imagem vem de Josué capítulo 2, versículo 18, quando a prostituta Raabe é instruída a amarrar um cordão de fio escarlate na janela, como sinal de proteção no dia da conquista de Jericó. Mas a expressão foi adotada para descrever algo muito maior. A presença constante, ao longo de todos os 66 livros da Bíblia, de um único tema central se desdobrando em formas diferentes. Esse fio não é apenas temático, ele é estrutural, ele é intencional. E uma vez que você o enxerga, não consegue mais deixar de vê-lo em cada página que vira. No Antigo Testamento, esse fio aparece de formas que, isoladas, poderiam parecer desconexas. Aparece no sistema de sacrifícios de Levítico, onde o sangue de animais era derramado como cobertura temporária pelos pecados do povo, sabendo que era temporária, que nenhum touro ou cordeiro poderia de fato remover o que havia sido quebrado em Gênesis. A carta aos Hebreus, capítulo 10, versículos 4 a 7, é explícita sobre isso. É impossível que o sangue de touros e bodes remova pecados. Esses sacrifícios eram sombras, não a realidade em si. Eram apontamentos, não cumprimentos. Aparece também nas histórias dos patriarcas. Em Abraão, que recebe a promessa de que em sua descendência todas as nações da terra seriam abençoadas, como registra Gênesis, capítulo 12, versículos 2 e 3. Em Isaque, que carrega a lenha do sacrifício nas próprias costas morro acima enquanto seu pai segura a faca, numa cena que séculos depois encontraria seu espelho perfeito numa colina chamada Calvário. Em José, vendido pelos próprios irmãos, descido ao poço e depois exaltado para salvar a vida dos mesmos que o traíram. No Novo Testamento, o fio deixa de ser sombra e se torna carne. João, capítulo 1, versículo 14, diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. O verbo grego usado para habitou é eskenosen, que literalmente significa armou seu tabernáculo entre nós. Não é coincidência, é continuidade. O mesmo Deus que habitou no tabernáculo de Moisés, que preencheu o templo de Salomão com sua glória, agora habitava num corpo humano, caminhando pelas estradas empoeiradas da Galileia. E quando esse corpo foi partido na cruz, o véu do templo se rasgou de cima a baixo, como Mateus, capítulo 27, versículo 51. Registra, não como símbolo, mas como declaração: a barreira acabou. O fio vermelho que começou em Gênesis 3, versículo 15, que passou por cada sacrifício, cada profecia, cada rei ungido e cada salmo de clamor, chegou ao seu ponto de conclusão. E dali em diante,
Seguiu em direção ao destino que Apocalipse 21 descreveria com a clareza de uma promessa já cumprida. Há uma forma de ler que não enxerga, não por falta de inteligência, não por falta de fé, mas por falta de enquadramento. Quando alguém abre a Bíblia pela primeira vez e começa a ler sem nenhuma orientação sobre o que está diante de si, o que encontra é um volume de quase 800.000 palavras, distribuídas em 66 livros, escritos ao longo de aproximadamente 1.500 anos, por mais de 40 autores diferentes, em 3 idiomas distintos, atravessando gêneros literários que vão da poesia épica à lei civil, da biografia ao apocalipse. Sem um mapa, qualquer leitor honesto vai se perder. E o problema é que a maioria das pessoas recebe a Bíblia com uma instrução implícita de que ela é simples, de que basta abrir e ler para entender, quando, na verdade, o que se precisa antes de ler é saber o que se está lendo. A leitura fragmentada é o obstáculo mais comum. A cultura devocional cristã, por razões práticas e legítimas, habituou gerações a abrir a Bíblia num versículo por dia, numa passagem isolada, num capítulo desconectado do anterior e do seguinte. Essa prática tem valor. Ela mantém o contato diário com o texto, mas ela também cria um problema de percepção. Quando você sempre lê pedaços, começa a acreditar que a Bíblia é feita de pedaços. E aí cada versículo se torna uma unidade autônoma de significado, uma frase de efeito, uma mensagem do dia. Quando, na verdade, cada versículo é uma frase dentro de um parágrafo, dentro de um capítulo, dentro de um livro, dentro de uma narrativa, que só faz sentido completo quando vista como um todo. O versículo de Jeremias, capítulo 29, versículo 11. Porque eu sei os planos que tenho para vocês. É um exemplo clássico. Tirado do contexto, parece uma promessa de prosperidade pessoal imediata. Dentro do contexto, é uma palavra dirigida a um povo em cativeiro que precisaria esperar 70 anos antes de ver qualquer cumprimento. Existe ainda um terceiro obstáculo, mais profundo que os 2 primeiros, e ele tem a ver com a forma como a religiosidade popular tende a usar a Bíblia como um conjunto de respostas prontas para perguntas pessoais, em vez de lê-la como uma revelação progressiva do caráter e dos propósitos de Deus. Quando a pergunta principal que se traz ao texto é: o que isso significa para mim hoje? O leitor inevitavelmente se coloca no centro da narrativa. E a Bíblia não foi escrita com o leitor no centro, foi escrita com Deus no centro e com a humanidade como objeto do amor, do julgamento e da redenção desse Deus. A diferença parece sutil, mas muda tudo. Um livro centrado no leitor precisa ser relevante para cada situação pessoal. Um livro centrado em Deus precisa ser compreendido antes de ser aplicado. E quando você começa a lê-lo a partir do centro correto, os 3 versículos que examinamos neste vídeo deixam de ser citações favoritas e se tornam o esqueleto que sustenta cada página da Escritura. Existe uma experiência que muitos leitores sérios da Bíblia descrevem num determinado ponto de sua jornada. A sensação de que o livro que estão lendo agora não é o mesmo livro que leram antes, embora as palavras sejam idênticas. Não houve nova tradução, não houve revelação sobrenatural. O que houve foi uma mudança de lente, e quando a lente muda, o mesmo texto revela camadas que antes eram invisíveis. Gênesis 3, versículo 15, João 3, versículo 16 e Apocalipse 21, versículos 3 e 4, funcionam exatamente como essa lente. Eles não são apenas versículos importantes, eles são coordenadas, e quando você os tem em mãos, cada livro da Bíblia passa a ocupar um lugar específico dentro de um mapa que antes parecia um labirinto. Tome o livro de Ruth como exemplo. Lido isoladamente, é uma história de lealdade familiar, de uma nora que não abandona a sogra viúva,
de uma mulher estrangeira que encontra favor num campo de cevada. Tocante, edificante, moralmente admirável. Mas quando você lê Rute com os 3 versículos como lente, percebe que está diante de algo muito maior. Rute é uma moabita, uma estrangeira fora da aliança de Israel, exatamente o tipo de pessoa que o sistema religioso da época consideraria distante da promessa. E, no entanto, ela se une ao povo de Deus, casa-se com Boaz, o parente resgatador, e seu filho Óbede se torna pai de Jessé, que se torna pai de Davi, que está na linha genealógica direta que desemboca no nascimento de Jesus, como Mateus capítulo 1 registra. A história de Rute não é apenas uma história de lealdade, é uma peça do mosaico que vai de Gênesis 3, versículo 15, até João 3, versículo 16. A descendência que feriria a cabeça da serpente passou pelo campo de Boaz numa tarde de colheita. O mesmo acontece com os salmos, com os profetas, com as cartas de Paulo. O Salmo 22 começa com o grito: Deus meu, por que me abandonaste? As mesmas palavras que Jesus pronunciou na cruz, segundo Mateus capítulo 27, versículo 46. Isaías, capítulo 53, descreve com detalhes perturbadores um servo sofredor que carrega as enfermidades de outros, que é ferido pelas transgressões alheias, que como cordeiro é levado ao matadouro, escrito 700 anos antes da crucificação. Paulo, escrevendo aos Gálatas no capítulo 3, versículo 8, afirma que a Escritura, prevendo que Deus justificaria os gentios pela fé, anunciou o Evangelho previamente a Abraão. A palavra que Paulo usa é anunciou o Evangelho previamente. Como se Gênesis já fosse Evangelho, como se a promessa feita a Abraão já carregasse a mesma notícia que João 3, versículo 16, tornaria explícita milênios depois. Quando você lê com essas coordenadas em mãos, a Bíblia deixa de ser um arquivo de textos antigos e se torna uma conversa ininterrupta de Deus consigo mesmo e com a humanidade, avançando em direção a uma conclusão que já estava determinada antes que a primeira palavra fosse escrita. Chegar ao fim de uma compreensão assim não é o mesmo que chegar ao fim de uma aula. Uma aula termina quando o professor para de falar. Uma revelação não termina quando o texto acaba. Ela continua operando dentro de quem a recebeu, reorganizando a forma como essa pessoa enxerga a realidade, as escolhas que faz, as perguntas que carrega e a direção para a qual caminha. Os 3 versículos que examinamos neste vídeo não são informação para ser armazenada, são uma estrutura para ser habitada. E habitar uma estrutura significa deixar que ela mude a forma como você se move, não apenas a forma como você pensa. A primeira implicação prática é a mais simples e a mais difícil ao mesmo tempo. Voltar ao texto com olhos novos. Não para encontrar mensagens do dia, não para confirmar o que você já acredita, mas para acompanhar uma narrativa, para perguntar em cada passagem onde essa história está dentro do arco maior que vai do Éden à Nova Jerusalém. Para identificar onde aquele texto específico se encaixa entre a promessa de Gênesis 3, versículo 15, o cumprimento de João 3, versículo 16 e o destino de Apocalipse 21. Quando essa pergunta se torna o hábito de leitura, algo muda. Os textos difíceis deixam de ser obstáculos e se tornam perguntas dentro de uma conversa maior. As contradições aparentes deixam de ser razões para duvidar e se tornam tensões narrativas que pedem resolução. E as histórias de personagens falhos, reis que pecaram e profetas que fugiram, deixam de ser exemplos morais contraditórios e se tornam evidências de que a narrativa sempre dependeu mais da fidelidade de Deus do que da perfeição dos personagens. A segunda implicação é ainda mais pessoal.
Se Deus amou o mundo de tal forma que deu o seu Filho, como afirma João 3, versículo 16, e se o destino final dessa narrativa é Ele habitando com os homens, enxugando cada lágrima, eliminando toda morte e toda dor, como promete Apocalipse 21, versículos 3 e 4, então a pergunta que esses versículos fazem a cada leitor não é apenas teológica, é existencial. Onde você está dentro dessa narrativa, não onde você está na escala moral, não o quanto você conhece de teologia, não quantos anos frequenta uma igreja, onde você está em relação ao Filho que foi dado, porque a Bíblia inteira, do primeiro versículo ao último, foi escrita para responder a uma única questão humana fundamental: como a criatura volta para o Criador depois que a separação aconteceu? E a resposta, anunciada em Gênesis, cumprida em João e consumada em Apocalipse, é que o caminho de volta não foi construído pela criatura, foi aberto pelo próprio Criador, que desceu, habitou, morreu, ressuscitou e voltará para completar o que começou naquela tarde no jardim, quando, no meio do julgamento, uma promessa atravessou o ar e mudou o destino de tudo. Se você chegou até aqui, é porque algo nessa mensagem tocou você de uma forma que vai além da curiosidade intelectual. E isso já diz muito sobre onde você está na sua jornada com a palavra. Compartilha esse vídeo com alguém que precisa enxergar a Bíblia com esses olhos. Deixa seu comentário aqui embaixo, contando qual desses 3 versículos mais impactou você hoje. E se inscreve no canal para continuar essa jornada juntos, porque ainda há muito mais dessa narrativa para explorarmos.